queridos ouvintes! Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Caçador de Mim, histórias inspiradoras. É isso aí. O episódio de hoje é 37, Lu. 37 já, gente, olha só. Que jornada bacana. Eu até queria, viu, Lu, aproveitando aqui, pedir pro pessoal divulgar aí quem não gosta de biografias, hein? Eu tava fazendo uma pesquisa sobre os canais YouTube, podcast que falam, né, de biografias, são muitos. Muita gente curte, muita gente gosta, então de repente tá faltando você divulgar pros seus conhecidos, dizendo, olha lá no Caçador de Mim tem histórias incríveis de gente inspiradora, né? E aí então você vai nos impulsionando cada vez mais para as nossas pesquisas, né, Lu? Isso mesmo, e são pessoas de diversas áreas, então qualquer que seja a sua vocação, seu talento, seu gosto aí, tem. Tem na área de esportes, tem artistas, tem cantores, tem cientistas, tem uma infinidade aqui de profissões e paixões para todo mundo se inspirar. E se você tem alguma dica, alguma ideia de pessoa que te inspira, que você gostaria de saber um pouquinho mais, coloca aí nos seus comentários, nos nossos comentários, e a gente vai em busca disso aí pra você. Ok? Então, de quem que a gente vai falar hoje? Eu estava olhando, né, nas datas comemorativas do mês de agosto e achei lá que amanhã, dia 15 de agosto, é comemorado o Dia da Informática. Então, pensando nas meninas da área de informática, comecei a pensar, né, quem será que foi, né, para a área de informática? Gente, nós já falamos de Hedi Lamarr lá no comecinho dos podcasts, que é a mãe do Wi-Fi. É, isso mesmo, né? A mãe do Wi-Fi. Aliás, é um episódio extremamente interessante. É um episódio maravilhoso, aquela mulher lindérrima, né, e super inteligente, super criativa, que foi a descoberta dela para o uso do Wi-Fi hoje em dia. Uma estrela de Hollywood descobrindo o Wi-Fi, gente. Você não pode perder esse episódio, corre lá. Então, depois de Hedi Lamarr, eu fui lendo, né, outras pessoas e descobri mais uma coisa inédita. Quem foi o primeiro programador de computador, que foi a primeira pessoa que começou com aqueles algoritmos, aqueles códigos lá que eu não entendo muita coisa, né? E que hoje é conhecido como o pioneiro, né, na programação de computador. Foi uma mulher também. Então, viva as nossas personalidades. Hoje vamos falar de Ada Lovelace. Que bacana, né? Olha, se você é uma mulher, se você é uma menina, divulga esse episódio, porque ainda se tem, né? E eu acredito que é verdade. Essa impressão, essa falsa percepção de que a carreira em informática, principalmente programação, codificação, é coisa para homem de forma nenhuma. Muito pelo contrário, quem começou foram elas, né? Wi-Fi, agora codificação, programação de computadores. Bora lá, Lu! Bem isso, meninas, bora lá. Se você gosta de matemática, você gosta de ciências exatas, invista, tá, no que você gosta, né? Vamos seguir lá. Então, esta jovem, né, nasceu em 1815 em Londres, na Inglaterra. O nome dela de batismo é Augusta Ada Byron. Ela é filha do poeta George Gordon Byron. Ele é o 6º Barão Byron, também conhecido como Lord Byron. Então, se vocês derem uma pesquisada no Google, vão encontrar que Lord Byron era um poeta, escritor, e ele fez uma das versões de Dom Juan. Aliás, eu acho que inspirado em Dom Juan, ele era quase o próprio. Né? Histórias para uma outra biografia, fofocas isso? à parte, né? Então, esta pessoa, né, se casou com Anne Isabella, conhecida como Annabella Milbank, a baronesa Byron. A mãe de Augusta Ada era matemática e ela era uma excelente matemática. Só que, óbvio, né, nos anos de 1800, as mulheres não eram tão conhecidas pela sua inteligência, desenvoltura na matemática, né, e na ciência. Então, né, infelizmente, a obrigação delas ainda era como prioridade ser esposa e mãe. Mas ela era uma excelente matemática e ficou conhecida como princesa dos paralelogramos. Que são paralelogramos, gente? Que tá? que é isso, né? Inclusive, Lu, deixa eu fazer um merchandising do próximo episódio aqui. Pertinente, tá? Bora Olha só. lá. Tanto é verdade, né, que as mulheres não tiveram espaço para os seus talentos em grande medida, por exemplo, na matemática,
O próximo episódio aí, ouvinte, é sobre Albert Einstein e quem o ajudou em matemática, que ele não era tão bom sem matemática, foi uma mulher, tá bom? Mas guardadinho aí, acaba esse episódio. Se você quiser, emenda o próximo, tá? Bora Já lá, vai então. ficar expectativa, hein? Então, bora lá. Paralelogramas são figuras geométricas, né? Então, vocês vão levar lá no ensino fundamental, vocês começarem a estudar isso, que possuem 4 lados, né? Sendo que 2 lados são opostos, são paralelos. Então, os paralelogramas mais conhecidos são o quadrado, o retângulo, né? O losango, né? E paralelograma, geralmente a gente, quando imagina ele, imagina aquela figura, né, geométrica meio de ladinho, assim. 2 lados paralelos aqui, 2 lados paralelos aqui. Né? Olha só, aula de matemática hoje. Opa, tá. E no próximo episódio vocês vão ter aula de física. Tá tudo muito bom. Alô, pais! Indiquem esse podcast educativo para os seus filhos. Matemática, história, física é com a gente mesmo, né? A ciência tá falando alto aí. Aham. Então, um mês depois do nascimento de Ada, né, o Lord Byron terminou o relacionamento com a mãe dela. Pra dizer a verdade, ele ficou um pouquinho decepcionado de ter nascido uma menina, né? Pensa, mulheres brilhantes e os homens, né? Ainda bem que eu acho que hoje em dia, hoje não tem mais esse negócio de, né, filho herdeiro, macho, barão, né? Porque as meninas já mostraram que vieram e elas podem ser muito, muito mais e ir muito além do que muitos homens. Enfim, né? Um mês após o nascimento, ele termina com a sua mãe e a mãe dela, Lady Byron, volta para casa da mãe, né? O pai dela se muda para Grécia, né? E morre quando Ada tinha 8 aninhos só. Ela não conviveu com o pai, ela nem conheceu o pai. E a mãe dela escondia tudo que era relativo ao pai, em termos de retrato, foto, pintura, escritura, poesias, ela escondia. A Ada só foi ver um retrato, uma foto do pai dela, depois dos 20 anos de idade. Porque a mãe não queria que a filha tivesse nenhuma influência, né, ruim, né, do pai. Então, ela realmente tirou a menina dessa relação aí. Então, numa tentativa de impedir, né, que ela pensasse em poesia como pai, em escritura como pai, ela manteve a filha ocupada com estudos de música e matemática. Então, dá-lhe matemática para a filha ocupar muito a cabecinha, né, e não ficar procurando ideias ou querer saber sobre o pai. Ada não era muito próxima da mãe, né? Porque a mãe era matemática, também trabalhava, né? Ela gostava de desenvolver seu trabalho. Então, quem cuidou mais dela foi a avó materna, tá? A Lady Milbank. Então, neste episódio, a gente vai ver muito Lady, Lord, Barão, porque lá na Inglaterra, naquela época, todo mundo recebia um nome, né? O pessoal da nobreza lá, da corte, recebia um título, né? Então, a gente tem aqui condessa, barão, lords e etc, etc. Muitos títulos. E vocês vão ver que o nome dela, das mulheres, vai mudando conforme o título, conforme o esposo, né? Vai mudando o nome. Títulos nobiliárquicos, né? Alguns deles eram comercializados, tá, ouvinte? Era comprado, né? Outros, obviamente, eram dados pela dinastia, enfim, né? Pela árvore genealógica, né? Mas alguns eram, comprados, porque era chique, né? Tinha que ter, né? Título. Qual título você gostaria de ter? Olha, nunca pensei nisso. Mas duquesa é uma coisa que me agrada. Olha aí. Gente, aqui a gente é sócia do Clube Duque de Caxias, é lá onde eu jogo. E o nome do nosso time, As Duquesas. Então, pronto. Você já tem esse título, Eu já tenho, já sou uma duquesa. Bom, bora lá. Voltando pro nosso episódio, então. A Ada foi uma menina meio fraquinha, né? Ela se encontrava doente com frequência. Aos 8 anos de idade, ela tinha muita dor de cabeça e tal. E ela ficou paralisada por quase 1 ano quando ela teve sarampo. Então, ó, vai mais mais do que dica, né? Mas sim um aviso, né, aos pais, né, a importância da vacinação, né? Então, vacinação contra sarampo existe, né? E deve ser dada às crianças ainda pequenininhas. Porque o sarampo, embora muita gente fale, não é uma doença tão séria, é uma doença muito séria e pode levar à morte, né? E pode trazer sequelas. Então, a Ada teve sarampo, ficou quase 1 ano de cama. Quando se levantou, teve que usar muleta por um tempo. Então, ela demorou muito a recuperação dessa menina. Então, muito debilitante mesmo. Lógico que na época não tinha vacinas, né? Hoje temos exatamente esse o alerta da Lu aqui.
Aos 12 anos de idade, essa menina super criativa, né? Geralmente a gente vê esse lado criativo nessas pessoas que desenvolvem teorias e que se enfiam na ciência, e tem que ter um lado realmente criativo para ter tantas descobertas assim nessa área. Igual a gente, né? Exatamente. Somos exatamente isso, criativos. Então, nessa idade, a Ada decidiu que queria voar, né? Ela começou a se encantar com pássaros, ficou conhecida na época como a Senhora Fada, né? Focou, então, metodicamente nesse plano e começou a fazer vários desenhos e foi a fundo, porque a garota ia a fundo no que ela queria. Então, ela começou a estudar tipos de papel, tipos de tecido, tipos de engrenagens que ela pudesse fazer voar. E ela, inclusive, escreveu um livro chamado Flyology, que significa estudo do voo, né, com várias ilustrações sobre suas ideias sobre isso. Então, ela tinha 12 aninhos quando ela resolveu fazer isso, né, escrever um livro sobre voo, né. Não, gente, ela não conseguiu voar, mas ela fez umas asinhas para ela, assim, e bem que ela tentou. Engenhosa. Mais vale a engenhosidade e a criatividade, né, do que, às vezes, a própria execução. Que legal. É sempre uma inspiração, né. Então, seu envolvimento com tecnologia e programação começou cedo. Quando ela tinha 17 anos, a tutora dela, porque na época as moças, né, que tinham mais condições tinham uma educação em casa com pessoas chamadas tutores, né? Então, a tutora dela era a senhora Mary Somerville, que era tradutora de obras do matemático e físico francês Pierre Laplace. Tá? E ela tinha muitos contatos, essa tutora tinha muitos contatos com grandes inventores e cientistas da época. Então, ela estimulou muito a curiosidade, mais ainda a dedicação de Ada para matemática e para tecnologia. Lu, nesse ponto é importante dizer o seguinte: as pessoas não nascem odiando matemática, né? Depende do incentivo que se dá, da abertura, né, que se dá para essa disciplina, para essa era do conhecimento, o encantamento que se traz para essa disciplina, né, não só a matemática, como todas as outras na área da lógica, né, dos números. Isso é muito importante porque, mundialmente, estávamos conversando outro dia, né, está se tendo um déficit de profissionais vindos dessa área, né, da lógica, da programação, da quantificação, enfim, cuja base é a matemática, é a física, né? Então, há de se incentivar. Então, não leve, você pai, você mãe, não leve os seus temores ou a sua formação, e que infelizmente não teve uma boa, né, condução didática, né? Não leve isso como susto e como medo para os seus filhos, muito pelo contrário. Discurse, faça e prove, né, que é um conhecimento acessível a todos. E a matemática está em tudo, gente. A gente vai no supermercado, dá-lhe matemática, a gente recebe o nosso salário final do mês, né, começo de mês, e a gente tem que fazer uma matemática impressionante para fazer ele durar até o final do mês. Então, durar com aquele salário, né? Fazer todas as peripécias, né, que nós precisamos para conseguir pagar todas as nossas contas. Hoje em dia não está fácil, né? Mas a matemática tem sim que ser muito incentivada. Hoje, como professora, a gente vê que não é exatamente não gostar da matemática o que eu mais ouço dos alunos, e sim que eles têm um pouquinho de dificuldade de compreender a matemática. Talvez alguns tenham um pouco de preguiça de treinar a matemática, porque matemática a gente é treino, é prática, né? Quanto mais exercícios você resolve, mais você vai começando a entender e ter a percepção do que está acontecendo ali com aqueles numerozinhos todos ali. Então, é muita prática mesmo. Quer ver uma contradição? Só para a gente não vamos nos alongar, mas é uma parte importante, essa que estamos falando aqui, né, Lu? Somos educadores, né? A gente é estimulado a realmente investigar essas questões precárias da educação, principalmente no Brasil. O Brasil, que tem os piores índices no quesito matemática, aprendizado em matemática, mas que regularmente, com regularidade, tem levado alunos a vencerem Olimpíadas de matemática. Olha só a contradição, né? Exatamente. Então, não falta capacidade, porque a capacidade temos de ganhar as Olimpíadas de matemática, mas massivamente e em grande medida falta, quem sabe, um maior apoio, maior políticas, né, educacionais, melhores didáticas, boa vontade não só do aluno, como dos professores e gestores educacionais, para colocar a matemática em primeira ordem, grandeza, como ela merece. Exatamente. Vamos valorizar os profissionais da educação, né, gente? Para eles terem
toda a estrutura necessária para incentivar esses alunos, né? Valorização do profissional em primeiro lugar. Então, continuando aqui com a nossa Ada, né? Ela ficou super entusiasmada, né, com todo esse assunto de matemática e tecnologia. Em 1934, quando ela estava com 19 aninhos, ela foi convidada para jantar na casa da tutora dela e se encontrou com Charles Babbage. Então, Charles Babbage era um super cientista da época e estava trabalhando em uma nova espécie de máquina de calcular. Na época, ele tinha uma máquina, mas a máquina só fazia somas, só somava. E ele queria uma máquina que fizesse mais operações matemáticas, subtração, divisão, multiplicação, todas elas. Então, ele estava tentando desenvolver uma nova espécie de máquina ali. Mais tarde, né, essa calculadora de Babbage foi batizada como máquina analítica. Então, a Ada ficou entusiasmada com o assunto, falou, uau, nossa, e ela foi visitar parques industriais, e ela se interessa por uma mecânica de tear. Então, o tear é aquela máquina que fazia os tecidos. Então, aquela máquina, você colocava um cartãozinho com o tipo de furinho que você queria, o tipo de padrão que você queria naquele tecido. Então, ela olhando aqueles cartões que tinham aqueles padrões ali, ela ficou bem encantada com tudo aquilo ali, né? E várias ideias vieram na cabecinha dela, tal. E ela tentou fazer parceria, né? Posso estudar com você, Babbage? Mas o Babbage, na época, era muito top, ela era só uma menina. E era uma menina ainda, né? Além de novinha, era uma menina. Então, não rolou ali parceria na época, né? Ada casou-se com o Barão King, né? William Barão King, ele era o 8º barão de sua linhagem ali, em 1935, e nessa época, como eu falei, ela mudou de nome e passou a se chamar Lady King, né? Uau, pomposo. Eles tiveram 3 filhos, né? O Byron, o mais velho, Ana Isabella, a do meio, e o caçula Ralph Gordon. Em 1938, o seu marido se tornou conde de Lovelace. Aí pronto, ela se tornou condessa de Lovelace. Aí que vem então o aí sobrenome. vem o sobrenome Lovelace. Então você vê que conforme vai recebendo os títulos ou as propriedades, vai mudando o seu sobrenome. Então agora ela é condessa de Lovelace. Daí ficou o nome Ada Lovelace, que ela é a mais conhecida. Uhum. Eu achei muito curiosa essa história dos cartõezinhos perfurados lá nas máquinas de teares. A gente pode considerar, Lu, que isso foi os primórdios da programação? Porque eu não tinha essa notícia, viu, ouvinte? Eu sabia que os cartões perfurados foram usados nas primeiras máquinas computacionais, mas que antes disso eles estavam lá nos teares para poder configurar padrões, né, de tecelagem. Eu não sabia, viu, Lu? Interessante isso, né? Mas com certeza dá para relacionar, sim, porque ao ver ali os cartõezinhos, foi a ideia dela de colocar isso, né? Bacana. Daqui a pouco ali, tá? Então, em 1942, né, o Charles Babbage foi convidado a ministrar um seminário, né, em Turim, sobre a sua máquina analítica. E nesta ocasião estava presente Luigi Menabrea, um jovem engenheiro italiano que seria o futuro primeiro-ministro da Itália, ó, a importância do homem, né? E esta pessoa publicou a palestra de Babbage em francês, né? E esta transcrição foi posteriormente publicada na Bibliothèque Universelle de Genève. Gente, meu francês é beleza. Né? Em 1942. E quando Babbage viu que a palestra dele tinha sido publicada, né, que estava ali importante e tal, só que ele não entendia nada de francês. E ele falou assim, gente, eu quero deixar minha palestra acessível para mim e para todos os ingleses aqui, quem fala língua inglesa, né? E foi lá, chamou quem? Quem? A Ada Lovelace. O mundo né? dá volta. E falou, por favor, você que é uma entendida da matemática, você vai conseguir traduzir, né? Então, por favor, traduza o artigo do Menabrea para o inglês. Daí ela foi traduzindo tal, e Babbage começou a perceber que ela tinha alguns comentários, né, ao longo da tradução. E ela tinha ideias dela, né, com relação à máquina dele. E ele falou, então, não só traduza, mas insira seus comentários, né, nesta publicação. Pessoas, uma mulher quando começa a escrever e se inspira, ela não para mais. Os comentários dela ficaram 3 vezes maior do que o artigo, pra você ter uma ideia. Então, realmente, ela escreveu alguns artigos em cima de um artigo, né? Era só para transcrever.
Então ela escreveu, escreveu, escreveu. E esses comentários depois foram publicados, ela chamou de anotações, a pessoa simples, né, chamou de anotações de Lovelace, né, que deram origem a 6 livros, gente, essas anotações. Uau! Então, ela levou grande parte do ano fazendo essa tarefa, e essas tarefas foram publicadas, né, no The Lady's Diary e no Memorial Científico de Taylor, né, sob as iniciais AAL, né. Nos comentários que ela escreveu, ela sugere que a máquina poderia ser usada para produzir coisas mais complexas, não só números. Fala assim, não vamos ficar limitado a número, a vida é tão mais que isso, né? Então ela falou, podia produzir notas musicais, músicas complexas, gráficos mais precisos, podíamos inserir símbolos e não só números, né? E ser utilizado tanto para o desenvolvimento prático como científico. Então, realmente, precisava de criatividade, né, gente? Para pensar grande. Sensacional. Uhum. Ela já vislumbrou ali muitos usos, né, que viriam a ser, concretamente, o processo computacional, né? Uhum. E ela sugeriu a Babbage um plano de como a máquina poderia calcular os números de Bernoulli. Não me perguntem, né, mas eu sei que isso aí foi importante para a programação. Que é uma sequência matemática de números racionais profundamente relacionada com a teoria dos números. Então, esse plano é considerado o primeiro programa de computador do mundo. Então, se você procurar lá no Google, dar uma pesquisada nas imagens, você vai ver lá as anotações dela, você vai ver os pontinhos lá, né, que se usa na parte de computação. Eu sei que os computadores, na época que meu pai começou a ver computador, aqueles primeiros computadores enormes que surgiram e tal, eu sei que se usava cartões, né? Eu não sei exatamente como que era o uso desses cartões, porque não é da nossa época também, né? Mas eu sei que se usavam alguns cartões lá, né? Para fazer tudo isso. Enfim. Foi feita essa máquina? Não. Essa máquina nunca foi feita na época, porque... então ela foi desenvolvida só em termos conceituais. Ele começou a construir, né? O Babbage começou a construir a máquina mesmo. O governo inglês financiou, só que estava demorando muito, gente. Pensa, não havia energia elétrica naquela época, né? Sim, a máquina era toda mecânica. Século XIX. De repente a gente está falando aqui e estamos esquecendo de sempre posicionar, localizar... Século XIX, nem energia elétrica se tinha. Não tinha, né? Então pensa, né? Como é que eu vou fazer um computador naquela época? Então a máquina era manivelinha ali, tudo com engrenagem ali. Se você procurar, tem alguns vídeos bem legais, tá? E então, em 1953, mais de 100 anos depois da morte, as notas de Lovelace sobre a máquina analítica de Babbage foram republicadas. A máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as notas de Lovelace como a descrição de um computador e um software, né? A máquina analítica só pôde ser construída após a morte de Charles, né? E não pôde sair do papel antes por questões, como eu falei, políticas e financeiras, né? Porque como demorou muito, o governo daí tirou, né, o patrocínio, né, dele. Aí, sem dinheiro, né, fica difícil montar uma máquina dessa estrutura aí. Então, apesar da máquina não ter sido construída durante a vida de Charles, em 1985, o professor de Sydney, né, estudou o projeto e com o apoio lá do Museu da Ciência e tal, falaram assim, vamos construir essa máquina dele. Gente, eles levaram 17 anos para construir essa máquina, pensa. Imagine. Poxa, isso em 1985 já, hein? 1985, eu já era nascido, olha. Exatamente. E eles verificaram... Alta complexidade, Nossa, né? que essa máquina, ela possui a mesma estrutura dos computadores atuais, ok? Ela tinha dispositivos de entrada, de processamento e saída de dados, tá? O que faz com que muitos hoje considerem Babbage como o pai do computador, ok? Então, a linguagem de programação foi criada em homenagem a Ada Lovelace, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, existe uma linguagem de computador exatamente chamada Ada, né? Verdade. Acabei de lembrar agora aqui. Viu? A documentação da linguagem foi aprovada em 10 de dezembro de 1980.
Em 1981, a Associação de Mulheres na Computação criou o prêmio Ada Lovelace, justamente para incentivar meninas a entrarem na área da informática. Eu vou te falar uma coisa, se eu sou menino também, por que não, né? Eu já mandava estampar aí, já criava o clube Ada Lovelace aí no colégio, já estampava camiseta, já fazia o maior merchandise, já saía publicando no Insta, gente. Que sensacional, que história fantástica. Façam isso e citem aqui, tá? O nosso podcast como fonte aí de inspiração e de incentivo para as meninas na programação, na carreira em informática, hein? Boa ideia aí. Em 1998, a Associação Britânica de Computação criou a medalha Lovelace e em 2008 iniciou uma competição anual para alunas. Então, a Associação Britânica de Computação é patrocinadora desse prêmio Lovelace, colloquium, que é uma conferência anual para mulheres estudantes de graduação. E a Ada College é uma escola extracurricular focada em tecnologia, né, localizada também em Londres. Então, o foco dela é exatamente incentivar a galera a ir para a área da tecnologia e da informática. Toda segunda terça-feira de outubro, desde 2009, é comemorado o dia de Ada Lovelace, que tem como objetivo dar destaque às mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de criar novos modelos, né, para meninas e mulheres. Gente, eu procurei por que a segunda semana de outubro, mas eu não encontrei um motivo porque a segunda terça-feira de outubro. Enfim. Viu? Se alguém souber, escreve pra gente, tá? Exatamente. Anota aí, olha só. Se alguém descobrir. podcastcaçador@gmail.com ou nas nossas redes sociais. Estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Enfim, procure lá, @podcastcaçador. E posta lá a tua descoberta aí. Isso aí, gente. Entre esses eventos estão a maratona de edição da Wikipédia. Né? Então, a Wikipédia é um local que muita gente faz pesquisa, inclusive a gente. É um lugar para divulgar ciência, biografias, né? E ajudar muitas vezes a gente a ter um caminho, né, para percorrer nas nossas pesquisas. Ô Lu, você como professora já deve ter recebido muitos trabalhos de alunos baseados citando o Wikipedia, né? Nossa, com certeza, com certeza. O Wikipedia é um das referências, né? Aliás, gente, copia e cola, tudo bem você tirar a referência de um lugar, mas cite o lugar. E segundo lugar, tira os links, tá? Pelo menos apaga ali os sublinhados, os links, né? Formata direitinho antes de entregar para sua professora, né? Porque entrega ali com várias fontes diferentes, os links, tudo sublinhado. Pô, pessoa, capricha mais nesses trabalhos, né? Isso aí. Então, bora lá. A Ada Developers Academy em Seattle também é uma academia sem fins lucrativos com o objetivo de aumentar a diversidade na tecnologia, treinando mulheres para se tornarem engenheiras de software. Sensacional. Então, no mundo inteiro, essa mulher vai inspirando a meninada, né? Em 27 de julho de 2018, o senador americano Ron Wyden submeteu também a designação de 9 de outubro de 2018, né? Todo 9 de outubro, como Dia Nacional de Ada Lovelace. Então, honrar a vida e as contribuições de Ada Lovelace, como uma das principais mulheres em ciências e matemática. A resolução foi considerada e aprovada sem emendas, total aprovação, todo mundo concordou. E tá aí, o dia de comemorar lá nos Estados Unidos, Ada Lovelace. E uma frase que eu achei dela, que eu achei muito linda mesmo, que fala: a imaginação é a faculdade da descoberta predominantemente. É ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam, nos mundos da ciência. Que lindo! Imaginação e criatividade é o começo de tudo, gente. Então, não desistam, não deixem acabar com a sua imaginação e sua criatividade. E não tenham medo, né? Mesmo que você ache assim, ai não, pensei uma coisa tão ridícula. Gente, nada é ridículo, né? Nada é bobo, né? Vindo da imaginação, a gente sempre aprimora. E às vezes quando a gente compartilha, divide nossas ideias numa sala de aula, em família, com os amigos, a contribuição de cada um faz nascer algo genial. Então não tenha vergonha de usar sua imaginação em nenhum aspecto.
Gostou do episódio? Eu adorei, Lu, porque assim, esbarra em duas coisas que eu amo, né? Que, primeira, tecnologia, principalmente quando ligada ao campo das tecnologias da informação e comunicação, em outras palavras, os computadores, os aplicativos, etc e tal. E uma outra coisa que me instiga já faz um bom tempo, já conversamos sobre isso, que é o empoderamento das mulheres e meninas para a ciência e, em mais especificamente falando, para a carreira em informática. Então, estou aqui realmente encantado. Não conhecia, fui conhecer através desse teu extenso trabalho de pesquisa, tá? Muito grato. Muito bem. Espero que você tenha gostado, ouvinte. Qualquer comentário, escreva aí que a gente responde. Beijinhos a todos e até o próximo!